Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje eu trouxe um tema que eu acho que é muito interessante, inclusive porque eu recebi algumas perguntas desse tipo, feitas por amigos, familiares, que queria saber como é essa questão aqui e eu acho interessante fazer um vídeo sobre isso. Claro, esse vídeo é todo pautado nas minhas experiências pessoais e eu quero muito compartilhar aqui com vocês. Gente, a pergunta é a seguinte: a Croácia é um país racista? Será que eu já passei por alguma situação racista aqui? Como é que eles lidam com pessoas negras? Eu vou responder essas perguntas no vídeo. Antes de tudo, eu acho bem interessante a gente fazer uma comparação com o Brasil, e a gente sabe que, até pra gente entender como essa questão funciona aqui, eu acho bem relevante fazer essa comparação. E a gente sabe que no Brasil essa questão é bem complicada, até os dias de hoje isso tem relação com a história. Olha, eu não vou ficar falando sobre fatos históricos, datas, nem nada disso, mas só uma pincelada pra gente poder fazer uma comparação e vocês vão entender por que eu tô mencionando essas coisas da história no Brasil. Gente, todo mundo sabe que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos e o último país a abolir a escravidão. Durante esse processo de abolição, no caso, essa liberdade que foi dada aos escravos, a gente sabe que não houve nenhum planejamento para essas pessoas serem integradas à sociedade de maneira digna, né? Eu digo com relação a estudo, ou com relação a eles poderem ter terras para plantarem, oportunidades de emprego, nada disso. Claro que eu queria sobrar disso, coisa boa não ia ser. Iria sobrar disso a marginalização e, consequentemente, essas pessoas elas iam ter que continuar na mão dos senhores, porque eu continuar fazendo apenas atividades subordinadas, né? E um tempo depois disso, o Brasil recebeu muitos imigrantes, inclusive a Itália, né, foi o país de onde a gente mais recebeu imigrantes. E a diferença é que esses imigrantes italianos, eles receberam alguns certos privilégios, né, que os ex-escravos não tiveram naquela época. A gente sabe também que essa imigração de pessoas vindas da Europa parecia que tinha a ver só com essa questão mesmo da necessidade de mão de obra, porque o cenário de trabalho mudou, mas a gente sabe que não está relacionado só com isso. Tinha um pouco daquele conceito de eugenia, que era uma corrente que estava sendo disseminada por alguns intelectuais que defendiam um conceito de que algumas raças eram melhores, e claro, falando sobre europeus, né? Então, esses italianos foram para o Brasil, junto com outros estrangeiros também, com uma certa intenção também de embranquecer a sociedade, né? E a gente sabe que coisa boa disso não viria, né? Porque com o passar dos anos, eles tiveram algumas coisas que foram sendo valorizadas, inclusive a cultura, muitos deles conseguiram abrir negócios, conseguiram inclusive fazer grandes empresas que existem até hoje no Brasil, enquanto, né, os ex-escravos, para eles só sobraram a marginalização. E até hoje, muitas coisas que são e foram produzidas por negros ainda são descriminalizadas. Eu falo como música, até mesmo a religião é uma coisa discriminada até os dias de hoje. Não vamos estender muito nesse assunto, que a gente não tá aqui para falar sobre história, mas eu acho que é bom a gente fazer só uma pincelada pra gente entender esse contexto que existe no Brasil até hoje, né? Eu diria que no Brasil ainda existe um processo de segregação. Muitos dizem que não existe racismo, claro, pessoas de cor clara que nunca passaram por um tipo de situação assim têm esse privilégio, né? E quando a gente fala, por exemplo, Salvador é uma cidade que eu vivi por alguns anos, e quando você fala sobre, você se pergunta sobre um bairro onde a maioria é pobre e a cor da pele é escura, a gente já sabe onde essas pessoas estão. Agora, quando a gente fala em um bairro onde as pessoas têm a cor da pele clara e condições financeiras melhores, a gente também já pode imaginar, já pode vir à nossa cabeça alguns bairros. Então, para mim, isso é um processo de segregação.
sem falar sobre restaurantes, sobre os lugares mesmo que a gente sabe qual tipo de pessoa frequenta. E querendo ou não, esse tipo de situação coloca um estigma muito grande nas pessoas que não pertencem a essa classe. E você que é negro, provavelmente já passou por alguma situação desconfortável. Gente, quer dizer, desconfortável é até leve dizer, né? Mas provavelmente você já passou por alguma situação péssima relacionada à sua cor de pele e relacionada também à sua condição social, porque a gente acaba carregando um estigma, acaba colocando na nossa cabeça que a gente não pertence a certos lugares, a gente que não tá ali, e por muitas vezes a gente vai sentir esse desconforto. Até quando você vai um hospital, por exemplo, você já sabe que quanto mais vai descendo a escala das profissões, a hierarquia das profissões, a gente vai vendo que essa cor ela vai escurecendo, mas quando você pensa no médico, os estudantes de medicina, qual é a cor deles, e quando a gente pensa na técnica de enfermagem, no porteiro, na pessoa que trabalha na cozinha, a gente também já sabe qual é a cor de pele. Então essa situação no Brasil ainda é muito insuportável e isso está relacionado com a nossa história. Inclusive, até lojas, recentemente a gente teve aquela polêmica, né, com a Zara, tal do código Zara zerou, ou aquela delegada que entrou na loja e colocaram ela pra fora sem nenhum argumento, e a gente já sabe que porque essa pessoa de repente não estava vestida adequadamente ao padrão que eles estão acostumados, né? Gente, e o que acontece? Antes de eu vir pra cá, pra Croácia, eu conversava muito com meu marido e eu sempre perguntava sobre essa questão. Gente, porque essa é uma questão que eu carreguei a minha vida inteira e eu acho que você que é negro, você sempre vai se perguntar esse tipo de coisa. Então eu perguntava assim, mas o que você acha? Você acha que a sua família vai me aceitar? Você acha que vai existir algum comentário que vai me deixar desconfortável? Como é o jeito das pessoas? Como você acha que as pessoas vão se comportar comigo na rua? Eu sempre perguntava isso, porque é um estigma que a gente carrega e a gente acaba criando certas barreiras na nossa cabeça, né? Isso não é do nada. Gente, então o que acontece? Quando eu cheguei aqui na Croácia, eu tenho que dizer pra vocês, eu tive, assim, um pouco de choque cultural, porque a gente tem algumas semelhanças, mas a gente também tem diferenças. Inclusive, diferenças que eu acho bem positivas. E eu vou explicar por quê. Gente, aqui na Croácia, eu nunca, durante esse tempo que eu estive aqui, nunca passei por nenhuma situação que envolva racismo ou preconceito. Nunca. Na verdade, falando diretamente com vocês, as pessoas aqui, elas não entendem sobre isso. Elas não entendem. Elas não entendem o que é racismo. Elas não entendem. Eu não sei como explicar vocês, elas não entendem. E quando o meu marido, a gente explica sobre como é essa questão no Brasil, dá pra ver as caras deles. Eles realmente não conseguem conectar uma coisa com uma outra. E se falar que a Croácia também, durante esse período que eu tô aqui, eu consegui perceber algumas coisas que são bem diferentes no Brasil, especialmente porque você acaba vivendo numa bolha, né? Eu morei a minha vida inteira no Brasil e, querendo ou não, quando você vive em um lugar, você pertence a ele, você é fruto do meio, você não tem outras situações como parâmetro porque você não as viveu. Então, essa divisão social, como é que eu posso... Gente, isso não existe aqui, porque... olha, se você vai num bar, um exemplo típico, se você vai num bar ou em um restaurante, você não sabe quem é faxineiro, quem trabalha limpando, e você não sabe quem é um advogado ou um médico. Porque aqui todos frequentam os mesmos lugares, eles se tratam de igual para igual, não existe essa desigualdade. Quem dirá por cor de pele, enfim, que todo mundo é branco, não tem negros, né? Mas eles não têm essa divisão social. Gente, todo lugar tem problemas. Os problemas da Croácia são outros. Até historicamente falando, os problemas foram outros, que não tem a ver com
colonização ou preconceito racial, não tem absolutamente nada a ver com isso. E em todos os lugares que eu cheguei, eu fui bem tratada, nunca tive olhares. Essa coisa de ser perseguida em loja, isso nunca aconteceu aqui. No Brasil isso já aconteceu comigo algumas vezes e antes eu não falava, eu não reclamava, mas de um certo tempo pra cá eu comecei a encarar e perguntar, por que você acha que eu vou fazer? Sabe? Porque isso realmente já ultrapassou os limites pra mim. E, inclusive, aqui tem Zara. E, gente, é porque no Brasil Zara é o esgoto da classe média, né? As pessoas que compram na Zara se acham, a gente já sabe também qual tipo de gente compra nessa loja. Primeiro porque ela nem é barata, uma pessoa que recebe um salário mínimo, impossível comprar nesse tipo de lugar. E aqui Zara é uma loja normal, como se fosse C&A ou Riachuelo no Brasil. Eles não têm essa coisa, não. E eles são bem amigáveis, na verdade, e bem educados. Eu quero fazer, inclusive, um vídeo explicando, mencionando as diferenças que eu consegui perceber, o jeitinho croata e o jeitinho brasileiro. Eu vou fazer um vídeo pra mencionar isso e eu acho que vai ficar bem claro e bem interessante. Gente, teve um campeonato, né, de futebol na Europa e aconteceu que alguns times, né, de alguns países resolveram se ajoelhar em protesto ao racismo. E a Croácia foi um dos países que resolveu que não fizeram isso, porque a justificativa deles é que eles não têm nenhum contato com isso, eles nem sequer sabem o que é isso, eles não acharam justo ele fazer uma coisa que, no caso, esses outros países, que inclusive são bem polêmicos com esse tipo de tema até hoje, eles sim deveriam fazer isso porque eles têm culpa. De certa forma, eu concordo realmente e com a minha experiência aqui, eu posso dizer que eles realmente não entendem, não entendem de verdade o que isso significa. É uma coisa totalmente diferente. E é isso. Gente, eu posso dizer que é assim em qualquer país da Europa, blá blá blá. Não, né? Todo mundo sabe que a Europa é um continente com vários países que têm costumes, cultura, idiomas e a história tudo isso diferente e a história é diferente. Então, eu não posso dizer que talvez se você é uma pessoa negra e você vai para um país como França, Itália, Portugal, você vai se sentir da mesma forma. Inclusive, você até pode pesquisar na internet mesmo vídeos com esse título. Eu já fiz isso, inclusive era um medo que eu tinha antes de chegar aqui. Eu já vi muitos vídeos, já li muitos artigos e as coisas são bem diferentes nesses lugares. Mas, enfim, são países que tiveram contato direto com a colonização, então é claro que isso vai ser um pouco diferente. Gente, quer dizer que o país inteiro, 100% das pessoas não são racistas, não pode existir alguém que apoie, né, coisas erradas que aconteceram na Alemanha e tal. Não, gente, eu não posso dizer isso porque idiotas existem em qualquer lugar do mundo, inclusive o Brasil tá aí pra provar que existem bastante. E é isso, mas aqui o que eu posso dizer sobre o meu dia a dia, colegas de trabalho, na rua, nas lojas, pelo contrário, as pessoas me recebem super bem, falam como ama meu cabelo, a minha cor da pele. Enfim, pra eles eu nem sou negra, eles dizem que eu sou bronzeada, eles acham que eu tomei muito bronze e fiquei com essa cor. E dá até pra reparar algumas croatas com esse tom de pele. Eles não gostam muito da cor de pele muito branca e quando chega o verão eu acho que eles se sentem no céu, que é quando eles vão para os espaços de estética onde eles podem fazer bronzeamento e isso para eles é um traço de, como é que eu posso dizer, um traço positivo de estética, um traço estético positivo, significa que viajaram, que foram pro litoral, assim, né, é um pouco diferente. E é isso, gente, eu espero que o vídeo tenha ficado claro. Eu quero ouvir a opinião de vocês também, se vocês acham que eu falei alguma bobagem, se vocês têm alguma coisa a contribuir, uma opinião, uma experiência, tudo isso eu quero saber, deixem nos comentários. E é isso, tchau, tchau, até a próxima.